Ok, pessoal, voltamos aqui para trabalhar agora com a construção de orçamento. A gente vai fazer um orçamento com composições pré-definidas, um orçamento pré-definido e um orçamento do zero de mão de obra e um orçamento de insumos e mão de obra do zero, tá bom? Então, vou tentar ser breve para não ficar tão longo esse vídeo aqui. Vamos pegar esse pedido. Vamos entrar em elaborar orçamento. Sempre entrei no orçamento a primeira vez, clico aqui em edição. Ele tem que carregar, você está vendo esse corpo montado aqui sempre, tá, pessoal? Então, montou o corpo do orçamento, não tem valor nenhum, não tem revisão, estamos começando do zero. O primeiro orçamento que eu vou fazer é um orçamento pronto. A gente não vai salvar esses orçamentos, porque a gente vai utilizar esse mesmo cadastro aqui do pedido para simular alguns orçamentos, tá? A gente salva o último. Então, eu vou pegar aqui, ó, orçamento pré-definido em casa pré-fabricada. Tá? Em casa pré-fabricada tem categorias que tem produtos e itens que foi definido pelo gestor. Tudo que eu vejo aqui dentro dessas categorias, que já tem itens de insumo, composição pronta, etc., tudo foi definido pela área de gestão. Eu só estou fazendo uso desse material, dessas informações. Se eu quiser definir do 0, 1, aonde eu mesmo lanço o preço, eu tenho que vir em personalizado, tá? Então vamos pegar aqui, voltando à casa pré-fabricada, a gente chega aqui nessas opções que foram carregadas. Aqui, por exemplo, tem em casa pré-fabricada tem tudo que é item pré-fabricado, seja casa de alvenaria, seja casa de concreto, seja casa de madeira. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um chalé de alvenaria e madeira de 24 metros quadrados, com essas medidas tais e com esse valor. Quem definiu isso aqui? O gestor. O gestor definiu, isso aqui é um orçamento pronto, tá? Dá para ver que aqui está dizendo que é chalé, alvenaria e madeira, metragem, medida e valor. Vou clicar aqui na lupa para lançar. Vamos ver que está vazio aqui, ó. É certo o tempo que eu fico falando, na prática você veria apenas escolheria e faria isso, lançaria. E ele monta todo o orçamento já. Olha lá. Com todos os quantitativos está aqui, ó. Todo montado, todo quantitativo e o valor de material e mão de obra lá embaixo definido no último item, porque neste caso o gestor quis lançar os materiais apenas como quantitativos, ele não informou a quantidade de cada, apenas colocou o tipo de cada, porque ele não colocou o valor para poder fazer cálculo subtotal. Ele quer apenas apresentar, nesse caso ao cliente, os tipos de insumo e materiais que vai na construção desse chalé, tá? E aqui embaixo ele resumiu numa única linha o valor do material e da mão de obra para isso. Claramente ele tem todos os quantitativos para tudo isso, mas nessa proposta de orçamento para a venda não precisaria ser detalhado esses quantitativos, apenas a exibição. Tá? Tem orçamento que você basicamente só coloca etapas e valor e nem apresenta quantitativo de materiais. Mas em muitos orçamentos a gente apresenta quantitativos, às vezes detalhado, às vezes assim mesmo, apenas dizendo o tipo dele. Então coloca a unidade, valor zero e lá embaixo apresenta uma soma global de tudo, da mão de obra e material. Aqui, quando você deu aquele clique que lançou, ele já está tudo calculado, a sua comissão. Ah, qual é a comissão que está pagando? Está aqui. Nesse chalé, vai até 3%. Se você der desconto, sai do seu valor. Então, você está recebendo 3% pela venda do chalé. Tá? Qual o trabalho que você está tendo? Exatamente esse que eu estou mostrando. Você vai apenas escolher, atender o cliente, conversar com o cliente, negociar com o cliente, mas o preço já está aqui. É só escolher aqui o tipo da proposta, que é o modelo de saída, uma data que você conversou com o cliente, que é a data aproximada de quando ele pretende que esse serviço seja executado. O tempo de execução, a data inicial é o período que você conversou com o cliente. O tempo final é o tempo que você tem previsto para a execução desse chalé. Se a empresa fala que vai executar esse chalé em 3 meses, você vai apenas colocar 3 meses após a data de início. Tá? É uma data que você coloca como data figurativa. A data real é aquela que vai ficar definida no último orçamento, é a mesma data também que vai ser apontada no contrato.
tá? Então, aqui é um orçamento e essa data é uma estimativa para saber, tá bom? Então, vamos lá. Tá marcado aqui que vai ser enviado o formato por cartão, etc, tal, para o cliente poder escolher. Aqui embaixo, quando você clicou lá, que ele lançou todos os materiais, clicou na lupa, ele também já lançou todo o descritivo. Tá aqui, ó. Todo o descritivo, foto e tudo mais. Tá certo? Então, esse orçamento já estaria pronto por si só agora. Então, o que que eu fiz na prática? Tirando a parte que eu expliquei a vocês, eu só viria aqui, eu conversei com o cliente, ele falou que quer um chalé, um chalé que foi feito uma publicidade pela empresa, ou você está vendendo chalé, e aí você vai mandar esse orçamento para o cliente. Você só veio aqui e escolheu a categoria, escolheu o tipo do chalé que foi conversado com o cliente e clicou nesse botão. Pronto, seu trabalho foi esse. Na prática, é esse trabalho. E mudou aqui o tipo da proposta e deixou uma data de previsão aqui de execução. É o primeiro orçamento. Certamente pode ter alguma revisão, mas se não tiver, não é nesse primeiro que você está fazendo o fechamento dele. Você está enviando para o cliente a primeira proposta. O cliente deu ok, você vai fazer o fechamento, então você pode corrigir algumas informações da data de execução. Sempre tudo pré-confirmado, combinado com o cliente, com a equipe técnica. Tá ok? Então esse orçamento está pronto apenas por um clique naquela lupa. Tá certo, pessoal? Então, um orçamento que já vem pré-definido nas categorias, você não precisa adicionar nenhuma informação, a não ser que na conversa em particular com o cliente, com a equipe técnica, vocês de comum acordo combinaram de fazer lançamento de informação adicional. Tá? Vamos apagar todo esse conteúdo da lista de precificação e também vamos apagar aqui o descritivo de execução, ok? Então eu vou clicar. Se eu fosse apagar um por um, eu clico item a item, né? Mas se eu quero apagar todos essa lista, eu dou um clique aqui em cima, remove todos os itens da lista abaixo. Pronto, já limpou, tirou o valor. Ele limpou aqui? Não, isso é proposital, por quê? É sempre que limpar lá, não é limpando aqui, porque às vezes a gente pega um orçamento pronto, como esse aqui, apenas para poder usar parte do contexto. Digamos que aqui eu estou começando um orçamento novo, mas parte do contexto já tem em algum outro orçamento. Então eu faço o lançamento de um, limpo a parte de valores, porque eu vou lançar aqui, né, manualmente, e vou utilizar parte desse contexto aqui, tá? Eu usaria parte do contexto para não ter que digitar tudo de novo num outro orçamento diferente. Mas eu vou selecionar que não é esse caso, eu vou apagar. E vamos partir para um orçamento agora de uma composição composta. Esse aqui é um orçamento que já está pronto num único clique, né? Numa única linha.